Olá, meus alunos do sexto ano A, sexto ano B e sexto ano C. Hoje nós vamos falar um pouquinho, no segundo bimestre, que está se iniciando, sobre os povos antigos e a comunicação, desses povos antigos. E nós vamos falar dos povos antigos da Mesopotâmia e os tipos de linguagens e registro nas sociedades antigas, Por quê? Porque quando, lá no período paleolítico, eles já escreviam lá nas cavernas, já tinha as pinturas rupestres. Depois, mais para frente, passou o período paleolítico, entramos no período neolítico e no finalzinho do neolítico, eles já começaram a serem sedentários. Então, eles já tinham necessidade de ter uma casa. Começaram a construir pequenos vilarejos. Porque eles construíam entre rios, assim, perto de rios. E como eles foram para a Mesopotâmia, era entre rios, que significava Mesopotâmia, entre rios, que era o rio Eufrates e Tigre. E lá eles começaram a construir suas casas. No entanto, nessa construção, eles precisavam saber quantas pessoas tinha naquele vilarejo, eles precisavam saber quantos que eles tinham colhido naquela colheita, a colheita foi boa, se a colheita foi ruim, quantos que eles colheram. E assim eles tinham necessidade de ter uma escrita para isso, E foi quando surgiu a escrita cuneiforme, A escrita cuneiforme era feita da seguinte maneira: eles pegavam faziam um tipo de uma prancha ou uma tábua, batiam barro, que é argila, batiam argila e fazia assim úmida, umedecida, que ficava bem molinha. Pegavam uma madeira que tinha um pauzinho, era um pauzinho que tinha uma voltinha, que era cunha, que significava assim, parecendo uma agulha de crochê, e eles iam escrevendo ali naquela tábua, de argila, iam escrevendo ali as suas coisas, Também os egípcios fizeram também uma forma de escrita chamava hierógrafos, Muita gente fala hieroglifos, mas é hierógrafos. Então, eles também tinham uma forma de escrita, mas eles usavam o sol, a lua e corpos de pessoas, animais, agricultura, para falar ali naquela escrita deles. Também nós tínhamos os pré-colombianos, que eram os astecas, que também já tinham uma outra forma de expressar as suas coisas, a sua cultura. No entanto, nós também vamos falar dos griots, que são africanos, que contam história. Por exemplo, na sua família, a sua avó contava uma história para sua mãe e a sua mãe conta essa história para você, E assim sucessivamente. Essa história você vai passar para o seu filho vai passar para o seu neto e assim vamos, Então nós vamos falar esses tipos de registro, esses tipos de linguagens nas sociedades antigas, para a gente ter uma ideia de como que era realmente a escrita. Então, nesse segundo bimestre, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre tudo isso. No entanto, nessa aula, eu vou dar umas pesquisas para que vocês façam. Vocês vão ver um vídeo, para vocês saberem, se caso vocês querem pesquisar em vídeos também, podem. Se vocês quiserem, assim, ficarem mais inteirado desse assunto e quiserem me fazer perguntas, logicamente estarei aqui pronta para respondê-los, todas as perguntas que vocês tiverem. Também, nesse segundo bimestre, vocês tragam quem está faltando para o Classroom
para que a gente consiga encher nossa sala esteja cheia. E também quero agradecer a nossa aluna Melissa, do 6º ano C, que quando eu fiz aquele vídeo sobre a Cleópatra, ela me perguntou, que fez várias perguntas sobre os egípcios, e eu achei muito interessante. Ela queria saber sobre as pragas, né? Porque eles visavam muito a agricultura e tinha muitas pragas que atrapalhavam a agricultura. E tudo isso eu pude explicar para a Melissa e foi muito bom, porque ela interagiu comigo, nós interagimos na história e essa história ficou muito interessante. Eu gostaria que vocês todos viessem para a história, entrassem na história, procurassem saber, porque aprender história é muito interessante. E eu gostaria que vocês fizessem assim como os griots, né? Que vocês aprendessem muito, né? E soubessem ouvir a história. E vocês ouvindo a história, vocês vão poder passar adiante, né? Porque a história nada mais é do que você passar ela. Já pensou se você ficar com a história só para você? Não tem graça. A gente tem que passar a história, a gente tem que sentir a história e a gente tem que, assim, sempre estar contando uma história. É muito legal contar história. Então eu chamo vocês para vir comigo nessa aula com muito amor, com muito carinho no nosso 2º trimestre. Um beijo e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Tchau, tchau!